10 curiosidades surpreendentes sobre Cleópatra que você não sabia. Cleópatra. Só o nome já diz tudo, né? Uma rainha poderosa, sedutora, enigmática. Uma figura que, mesmo depois de milhares de anos, continua a fascinar historiadores, escritores e, claro, a gente, apaixonados por história. Mas, como acontece com quase tudo na vida, a Cleópatra da vida real, a mulher que realmente existiu, é muito mais interessante, muito mais complexa do que a lenda. E é justamente sobre essa Cleópatra, a mulher por trás do mito, que vamos falar hoje. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades incríveis sobre a última rainha do Egito. Segredos e detalhes que a gente quase nunca encontra nos livros de história. Então preparem a pipoca, porque nossa viagem ao passado vai começar. Nossa primeira parada é na Alexandria de 2000 anos atrás. Uma cidade vibrante, onde a cultura grega se misturava com a egípcia. Cleópatra nasce nesse contexto, em 69 a.C. Apesar de ser a última faraó, Cleópatra não era exatamente egípcia. Sua família, os Ptolomeus, eram descendentes de um dos generais de Alexandre, o Grande. Cleópatra, no entanto, era diferente. Ela aprendeu a língua egípcia, algo raro entre seus antepassados. Cleópatra é sempre retratada como uma grande beleza nos filmes de Hollywood. Mas, e se a beleza dela não fosse como imaginamos? As moedas mostram uma mulher de traços fortes, nariz grande. Cleópatra tinha uma inteligência afiada e uma presença magnética. Plutarco descreve sua voz como melodiosa, encantadora. Ela era poliglota, falava até 9 idiomas. Para entendermos a mente brilhante de Cleópatra, precisamos voltar um pouco no tempo. Imaginem no mundo antigo, a educação era um privilégio, ainda mais para as mulheres. Mas Cleópatra era diferente. Ela teve acesso aos melhores professores da época, verdadeiras estrelas em áreas como filosofia, matemática, astronomia, retórica e, claro, política. Dominava, como já falamos, cerca de 9 idiomas, incluindo egípcio, grego, latim, persa, uma poliglota completa. Essa paixão por conhecimento não era apenas um hobby, era uma ferramenta de poder, permitindo que Cleópatra navegasse pelas complexas teias da política internacional, dialogasse diretamente com líderes de outras culturas, sem intermediários. Imaginem o impacto disso em negociações, alianças, estratégias de guerra, uma líder à frente do seu tempo. As histórias de amor de Cleópatra são famosas, mas será que eram apenas romances? Seu relacionamento com Júlio César começou quando ela tinha 21 anos, e ele, um poderoso general romano. Cleópatra precisava de apoio para se manter no poder, ameaçada por Ptolomeu XIII. César via no Egito uma base estratégica, e Cleópatra era persuasiva e charmosa. Dessa união nasceu Cesarião, herdeiro de ambos os impérios. Anos depois, Cleópatra se junta a Marco Antônio, outro líder romano. Amor ou estratégia? A resposta é complexa. No mundo antigo, a vida pública era dominada pelos homens. As mulheres, em sua maioria, eram relegadas ao papel de esposas, mães, figuras discretas. Mas Cleópatra não se encaixava nesse modelo. Ela ousou governar, e governar de fato, não como mera consorte, mas como uma verdadeira faraó. Imaginem a ousadia, uma mulher no comando de um reino poderoso, liderando exércitos, tomando decisões estratégicas, negociando de igual para igual com os homens mais influentes do mundo. Cleópatra desafiou as convenções da sua época, demonstrando uma força e uma independência que ecoam até os dias de hoje. Ela não se curvou às expectativas, construiu seu próprio destino e, por isso, incomoda e fascina até hoje.
Quando pensamos em Cleópatra, é comum imaginarmos luxo, joias, perfumes. Mas Cleópatra também era uma estrategista militar e, pasmem, uma comandante naval de respeito. O Egito, cortado pelo rio Nilo, sempre teve uma forte tradição naval. Cleópatra, ciente disso, investiu na expansão e no aperfeiçoamento da frota egípcia, transformando-a em uma das mais poderosas do Mediterrâneo. Seus navios, rápidos e fáceis de manobrar, eram temidos pelos inimigos e renderam importantes vitórias para o Egito. A Batalha de Ácio, por exemplo, onde Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram as forças de Otaviano, foi um embate naval épico, que demonstrou toda a força e a organização da frota comandada pela rainha egípcia. Cleópatra era uma mestra na arte da autopromoção. Ela sabia que a imagem era uma poderosa ferramenta de poder. Seus banquetes, por exemplo, eram lendários, iguarias exóticas, vinhos caros, música, dança, tudo meticulosamente calculado para impressionar. Suas roupas, joias, a maneira como se apresentava em público, tudo evocava o poder e a divindade dos faraós. Cleópatra se vestia como a deusa Ísis, reforçando a imagem de uma governante quase divina. Lembram-se da história da pérola dissolvida em vinagre? Um gesto extravagante, sem dúvida, mas que demonstrava a imensa riqueza do Egito e a ousadia da sua rainha. Cleópatra construiu uma imagem pública forte e impactante, que ajudou a consolidar seu poder e a encantar seus aliados. Capítulo 8. Intrigas e traições. O lado sombrio da corte de Cleópatra. A vida na corte de Cleópatra não era só glamour e banquetes. Era um ambiente perigoso, cheio de intrigas, traições e jogos de poder. Cleópatra enfrentou a oposição ferrenha de familiares e rivais políticos que desejavam tomar o trono. Seu próprio irmão, marido, Ptolomeu XIII, tentou assassiná-la várias vezes. Para se manter no poder, Cleópatra precisou ser astuta, sagaz e, sim, às vezes, implacável. Ela não hesitou em eliminar seus oponentes, muitas vezes de forma cruel, como era comum na antiguidade. Cleópatra viveu em um mundo violento e instável, onde a sobrevivência dependia de estar sempre um passo à frente de seus inimigos. Capítulo 9. O fim de uma era. A morte trágica de Cleópatra. A história de Cleópatra termina de forma trágica, como um verdadeiro drama. Após a derrota na Batalha de Ácio, Cleópatra e Marco Antônio se refugiam em Alexandria. Otaviano, vitorioso, se aproximava e o destino de Cleópatra era incerto. Conta a lenda que, para evitar a humilhação de ser levada como prisioneira para Roma, ela teria se suicidado, deixando-se picar por uma cobra venenosa, uma najá. Verdade ou mito? A causa exata da morte de Cleópatra ainda é debatida por historiadores. Mas uma coisa é certa, com sua morte, em 30 a.C., chegava ao fim o reino ptolemaico e o Egito se tornava parte do Império Romano. Cleópatra, a última faraó, desaparecia, mas sua lenda continuaria viva na memória do mundo. Capítulo 10. O legado de uma rainha. A imortalidade de Cleópatra. Cleópatra morreu há mais de 2000 anos, mas seu nome, sua imagem, continuam mais vivos do que nunca. Ela transcendeu o tempo, tornando-se um ícone da cultura pop, uma figura que inspira filmes, livros, peças de teatro, obras de arte. Mas o que explica essa fascinação que atravessa os séculos? Acredito que Cleópatra nos atrai por sua complexidade, por ser uma mulher cheia de contradições, forte e vulnerável, estrategista e apaixonada, rainha e amante. Cleópatra desafiou as regras do seu tempo, lutou pelo seu povo, amou intensamente e morreu de forma trágica. Sua história nos lembra de que a realidade, muitas vezes, é mais fascinante do que a ficção. E então,
O que acharam da nossa viagem ao Egito de Cleópatra? Descobrimos que por trás da figura lendária, da rainha sedutora e poderosa, existia uma mulher complexa, inteligente e determinada. Cleópatra foi, sem dúvida, uma das personalidades mais marcantes da história, alguém que desafiou convenções e deixou sua marca no mundo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa figura fascinante. E se você, assim como eu, é um apaixonado por história, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!